Bom dia, 12 de abril, você está no canal Vida Cristã Diária. Conforme prometido, vamos ler o artigo 10 da Confissão Belga, que tem por título Jesus Cristo, eterno e verdadeiro Deus. Diz assim: cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito de Deus. E aqui nós temos vários textos. João, capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Temos também João 3,16, bastante conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também nós temos aqui Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Continuando, nos diz que é gerado desde a eternidade, não feito nem criado, senão seria uma criatura, mas é da mesma substância e coeterno com o Pai. É o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, conforme diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E em tudo, Hebreus capítulo 1, versículo 3, e em tudo igual a ele. E vamos ver qual texto bíblico nos mostra esta verdade. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Continuando, ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu a nossa natureza, mas desde a eternidade. Então nós temos outro texto, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E temos também outro texto em João 17:5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E o outro texto bíblico que nós podemos ler é Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Continuando, conforme nos ensina a comparação dos seguintes testemunhos, Moisés afirma que Deus criou o mundo. E nós temos Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O apóstolo João diz que tudo foi criado pelo Verbo, a qual se chama Deus. Então você tem no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A carta aos Hebreus diz que Deus criou o mundo por meio do seu Filho. Você pode ver Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Igualmente, o apóstolo Paulo afirma que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. E você pode ver em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Continuando, portanto, conclui-se necessariamente que aquele a quem chamam de Deus, de Verbo, de Filho e de Jesus Cristo, existia de fato já no tempo em que todas as coisas foram criadas por ele. Por isso é que ele pôde dizer: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E pôde orar: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João capítulo 17, versículo 5. Logo,
Ele é o Deus verdadeiro e eterno, o onipotente, a quem invocamos, adoramos e servimos. Tenha um bom dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, se o Senhor permitir, onde leremos o artigo 11, que falará sobre o Espírito Santo, eterno e verdadeiro Deus.